Prólogo. Dizem que o nome dele significa o mau conselho. Talvez isso seja uma invenção depreciativa, pois é normal que o homem comum se vingue de pessoas extraordinárias a ele de formas assim. Dizem que ele é filho dos pais errados, que se casou com as mulheres incorretas, e que tomou as piores decisões. Há diferentes versões sobre sua origem, sobre sua paternidade, sobre suas amantes, sobre seus ideais e sobre seus motivos. Talvez tenha matado menos homens do que deveria, talvez mais. Talvez tivesse feito tudo acreditando ser o melhor para a própria pátria e toda a humanidade afetada por ela, pois existe um fardo nas mãos dos homens que fazem história, que sempre é difícil de ser julgado. O fato é que muito se diz, de muitas maneiras diferentes, e muito pouco se tem certeza. Não se sabe exatamente hoje em dia em que local ele está. Qual aparência assumiu? Quantos aliados viajam com ele, e mesmo se ainda existe um aliado disposto ao feito. Na verdade, não se sabe nem mesmo se aquele homem possui aliados. E, se possuir, uma taberna inteira apostaria ainda assim que nenhum seria capaz de admitir isso. Isolado como um urso, diziam no sul que viajava por caravanas com nomes falsos e roupas maltrapilhas, cheirando pior do que mendigos e gerando reações parecidas com a passagem de um leproso. Já ouvi um bardo manco dizer, entretanto, que um homem com lepra chama bastante atenção e um renegado jamais iria querer isso para si. Parece um raciocínio sensato. No norte, costumam dizer que viajava cheirando pior do que orcos, o que, convenhamos, é mais depreciativo do que a comparação do sul, e que carregava sua armadura consigo e se apresentava como um cavaleiro longe de casa. Não deixaria de ser uma verdade. Quando caminhava, costumava fazer em silêncio, como se ninguém quisesse ouvir sua voz. Ou suas explicações. Quando de pé parecia sempre curvado, não como uma bruxa corcunda de poucos dentes, mas simplesmente um homem que carregava um mundo nas costas. Quando desembainhava a espada, não parecia diferenciar a frieza com que a embainhava. Quando dormia, precisava ainda assim estar em alerta, como se houvesse sempre alguém predisposto a matá-lo. Muitos já ouviram lutar e essas histórias ao menos têm relações. Porque em todas elas, seja nas versões do sul ou do norte, existiam referências à sua habilidade para matar. Algumas histórias comentam que suas vitórias eram baseadas na experiência ou afinal, um homem caçado o tempo inteiro tinha de aprender alguma coisa. Outras insistiam que possuía um estilo sujo como sua índole, e ludibriava os inimigos de maneiras desonrosas. Essas, porém, não eram as melhores histórias. Verdadeiras ou não, as melhores narrativas contavam como aquele homem seria hoje o maior cavaleiro em atividade em todo o mundo. Se não fosse, claro, renegado por todas as ordens de cavalaria. Cartazes com desenhos de seu rosto, baseados em suposições e relatos incompletos, enfeitavam as paredes de estabelecimentos de regiões diferentes, e variavam a recompensa escrita em letras garrafais. Não importava o valor, contudo, pago por uma coroa. Todos os valores valiam a pena. Mercenários de muitos lugares o perseguiram. Caçadores de recompensas buscaram não apenas o pagamento pelo trabalho assassino, mas também a fama de concluí-lo. De fato, muitos tentaram o feito. Ele matou todos. Atrás de seus caminhos desenhava-se um rastro de sangue que corria como um rio torto. Era um homem cuja passagem vertia lágrimas. Era um espírito condenado à escravidão da própria escuridão ao seu redor. E, quando um homem caminha com muitas trevas ao redor de si, apenas dois caminhos costumam lhe sobrar: acabar cego ou acostumado com a escuridão. No primeiro caso, ele jamais voltará a enxergar qualquer claridade. No segundo, ele pode se acostumar com o breu e passar a se incomodar com a luz. Não importa qual caminho ele escolha. Ambos lhe custarão a paz interna. Logo, era um homem indiferente à guerra ou à paz. Provavelmente o fardo que o perseguia houvesse influenciado isso. As pessoas dirão que não, que era sua índole e que ele merecia padecer em arames com os glóbulos oculares arrancados dentro de tigelas de água borbulhando, escutando o gargalhar de bruxas que se divertiam com a desgraça do mundo. Como dito, contudo, é difícil julgar o fardo dos homens que fazem história. Assim como também é difícil condenar a recepção do mundo a esse tipo de fardo. Mas em uma coisa, não importa em qual lenda, não importa em que cultura ou continente, recaía unânime sobre ele. Todos o odiavam. Talvez aquele homem tenha matado mais do que deveria. Talvez menos. Mas um único homem morto por ele fora suficiente para torná-lo o homem mais odiado do mundo. Porque um dia ele matou Arthur Pendragon. Ato 1. Estandartes de Vento. Capítulo 1. Uma vez um bardo pessimista afirmou que sonhos vivem em momentos. Na época em que afirmou isso por aí, ele conseguiu chamar atenção.
Era um período em que bardos estavam acostumados a contar histórias com bons finais, em que fadas andavam protagonizando bons contos, e as pessoas buscavam em histórias fantásticas tudo aquilo que não tinham fora delas. Por isso elas buscavam a taberna, e os bardos, e as narrativas, à noite, quando o sol se deitava e a mente tentava relaxar. Cerveja, cantoria, carteado e disputas de jogos variados do boxe tomavam conta de um ambiente onde viver parecia bom. Havia risos, havia gritos, havia dança, havia flertes e diversão. E as pessoas gostavam de acreditar que tais características seriam constantes, como o entardecer que as levava até aquele momento. E então um dia um bardo disse uma coisa dessas. As pessoas que não estavam lá afirmam que, inicialmente, um marceneiro tentou debater com ele. Disse que não, que ele havia se expressado mal, que os sonhos não viviam em momentos, mas de momentos. O bardo justificou que ele sabia muito bem o que queria dizer, e que seria tanta pretensão um marceneiro querer corrigir o expressar de um bardo quanto um bardo querer corrigir a fabricação dos móveis de um marceneiro. O bardo então explicou que os sonhos não são fragmentos de momentos. Isso seriam memórias. Os sonhos seriam uma experiência viva ou uma experimentação imaginada com certa dificuldade no passado, vivida no presente daquele momento. Enquanto houvesse a vivência, esse sonho existiria, antes ou depois de ela concretizada. Quando essa vivência não mais continuasse, ele teria se tornado apenas uma memória. Hoje talvez seja mais fácil pensar em coisas assim, muito mais do que naquela época. Aquele era um tempo em que as pessoas apenas viviam e não pensavam muito na vida, se colocavam moedas em chapéus para que outros fizessem isso por elas. E por isso aquele bardo mexia tanto com elas. Por isso havia algo de extasiante, mas também melancólico nas coisas que afirmava, fosse em prosa, fosse em poesia. Sonhos vivem em momentos. Talvez fosse verdade. A questão era que os últimos bons sonhos de Arzalum haviam durado 5 anos. E estava na hora de um momento mudar. Capítulo 2. É difícil se afirmar com precisão como corre o tempo para um semideus, já que mesmo a narrativa que conto a você nesse momento pode ser revivida infinitamente por cada um deles. E se assim o é, como compreender o funcionamento do tempo para entidades capazes de coisas desse tipo? O que posso afirmar com certeza é que faz anos desde que contei minha última história, e Nova Ether, ainda assim, continuou a seguir com vida própria. O mundo que conhecemos hoje é totalmente diferente do que conhecíamos antes, e se você esteve longe por tanto tempo, imagino que seja bom eu lhe relembrar de algumas coisas. E um lobo lhe devorou a avó. É como se tudo começasse assim. A perda da inocência, a volta da caça às bruxas, o início de uma saga que trouxe guerras, desgraças, regicídio, evolução tecnológica e evolução espiritual. Primeiro havia Primo Branford, o rei dos reis. Depois existiu Anísio, o filho mais velho e novo rei, e Axel, o mais novo e campeão do mundo. Axel Branford se apaixonou por Maria Hanson, irmã de João, hoje cavaleiro de Arzalum, que por sua vez nasceu apaixonado por Ariane Naren, a mesma que iniciou a narrativa. Exatamente como em um círculo. Sem início nem fim. Bruxas foram queimadas, revoluções iniciadas, conselhos místicos foram reunidos. Civis enfrentaram piratas e soldados enfrentaram gigantes quando uma criança rompeu o pacto de Swift e iniciou a Primeira Guerra Mundial de Nova Ether. Uma criança que todos acreditavam ser o novo Cristo. Mas no fim se mostrou comum. Sanail Galford tomou de um Jamil coração de crocodilo aleijado o mesmo navio que pertencia a um James Gancho hoje morto. Peter Pendragon liderou nunca em uma guerra contada em baladas por pessoas que só podem imaginá-la. E voltou a voar. De fato Nova Ether passou por muita coisa desde que semideuses a deram vida. Mas, de todas elas, se tivéssemos de escolher a mais impactante, eu teria um palpite. Em minha humilde opinião, o acontecimento mais marcante ao longo de todo esse tempo não foi uma guerra mundial, nem um sacrifício, nem qualquer tipo de história de amor feliz ou despedaçada. Para mim, o momento que mais impactaria a história da humanidade nos últimos anos foi o dia em que gnomos dentro de um navio voador de madeira e metal invadiram a cerimônia de coroação do novo rei de Arzalum, Anísio Terra Branford, unindo 2 continentes em um encontro histórico. Oriundos de Ophir, o continente oriental de Nova Ether, os pequenos seres de 1,20 m, a partir daquele dia, levaram a Arzalum um conhecimento vasto que mudaria o Ocidente para sempre. Uma tecnologia capaz de iluminar ambientes sem precisar de fogo e movimentar navios sem precisar de vapor. Aquele dia sim foi o dia em que se iniciou uma revolução que o tempo se encarregaria de mostrar a proporção. O dia em que o Ocidente conheceu o Etherpunk. Capítulo 3. É mesmo hoje? Perguntou Branca Coração de Neve, na voz de tom grave que a caracterizava em quaisquer dos seus títulos. Antiga princesa de Stalia. Atual rainha de Arzalum. Iniciada de um coven de bruxas. Pareceu uma eternidade, não?
Perguntou Anísio Branford de volta. O rei se encontrava seminu, entre lençóis de uma cama capaz de abrigar uma família inteira. Sua rainha estava de pé, diante de uma janela maior do que ela, contemplando de cima a cidade de Andriane. 5 anos e pouco havia mudado nela, referindo-me aqui à rainha, não à cidade. A pele ainda alva, as pintas espalhadas na face, os olhos grandes, o cabelo encaracolado preto como carvão lhe caindo nas costas. Anísio observava e se lembrava das várias faces daquela mesma mulher, e que faziam aquela mulher ter a melhor das faces. A antiga princesa que estudava manuais de guerra e rompia maldições. A prometida que sobreviveu a um ataque pirata. A rainha que liderou um reino sem rei em plena guerra. Já Anísio havia mudado mais. Parecia 10 anos mais velho, com marcas de rugas, linhas de expressão e olheiras profundas. A forma física, contudo, permanecia de um líder militar. Na verdade, ele parecia até mesmo maior. Ombros mais largos, braços mais fortes, pernas mais grossas. O cabelo loiro, escuro descia em um rabo de cavalo no rosto marcado pela barba grossa, o que dizem ser bom para um rei. No braço direito, ainda a marca feita com uma lâmina de espada por branca coração de neve na forma de um hashtag. A lembrança de uma magia branca que lhe quebrou uma pele de anfíbio concretizada com magia negra. Minhas mãos soam como no dia de nosso casamento, e revelou branca. Ela vestia um robe fino e transparente, tramado com fios tênues de seda. Não era a primeira vez, mas Anísio Branford nunca havia se acostumado com aquela visão. Era sublime vê-la em tais vestes refletida sob a luz da lua. Era ainda mais refletida sob a luz do sol. Você está nervosa pelo quê? Perguntou ele, ainda sem foco na conversa. Eu estou nervosa por você. Ele sorriu ao entender. Não por acaso, ela era sua rainha. Nós já sobrevivemos a coisas que mal acreditávamos ser possíveis. Isso é maior do que nós, concluiu Branca. Isso é maior até mesmo do que Azalum. Talvez ela estivesse certa. Afinal, naquele dia eles iriam aumentar as linhas dos livros de história. Eles iriam ser o gatilho de uma experiência que poderia se tornar uma tragédia, uma curiosidade ou uma revolução, sem meio termo. Porque, naquele dia, eles iriam inaugurar uma nova forma de transporte, jamais testada em qualquer outro reino, conectando a cidade de Andriane à de Metropolita através de uma carruagem de metal de 300 metros, postada sobre trilhos de aço laminado, e movida por uma tecnologia baseada na junção de magia oriental e tecnologia ocidental. Naquele dia eles iriam inaugurar a primeira estação de trem da história de Nova Eter. Capítulo 4. João. João, acorda. É hoje. É hoje, caramba. Como você consegue dormir sabendo disso? A voz viva, curiosa, excitante era de Ariane Naren, a menina capaz de iniciar narrativas épicas. Ela também demonstrava o amadurecimento. Aos 19 anos, a caminho dos 20, e se eu de vez em quando sinto um pouco o passar da idade, você também vai sentir se eu relembrá-lo que, quando comecei a contar esta história, na época em que bruxas eram caçadas, Ariane Naren tinha apenas 12 anos. Ela era uma menina que pensava e falava como uma menina, mas que agora tinha se tornado uma mulher. A altura expandiu, não muito, mas o suficiente para que ela se sentisse melhor. As pernas continuaram mais finas do que ela gostaria e os seios aumentaram, embora ela ainda os considerasse pequenos. Algumas coisas, porém, permaneceram. O sorriso era uma delas. O cabelo loiro, que parecia ainda mais claro, também. E, por fim, a forma de falar com o olhar. É curioso que, se Ariane Naren já fez parte da sua vida, você sabe que é possível descobrir o humor dela de acordo com o nível de abertura dos seus olhos. Funciona meio que assim, e se eles estiverem meio que apertados e com as bochechas ressaltadas, você tem um problema com ela. Se eles estiverem um pouco mais abertos, você a surpreendeu. Se estiverem arregalados, você a assustou. Mas se estiverem juntos, quase fechados, e em meio a um sorriso, periga você se sentir o homem mais privilegiado do mundo. Como João Hanson. Sabe, alguns ouvintes dentro de tabernas pelas quais já passei defendem a teoria de que João Hanson é o real protagonista das minhas narrativas, e eu os entendo. Nada de irmãos Branford e realeza, nada de piratas traindo piratas, nada de figuras lendárias liderando revoluções políticas ou ideológicas. As pessoas se encantam pela história do menino que sobreviveu à arapuca de uma bruxa canibal aos 7 anos, assumiu a responsabilidade de sua casa, cuidou da mãe, protegeu a irmã, desafiou e matou em um círculo de Arthur o conde responsável pela morte de seu pai com apenas 16 anos, e sagrou-se aprendiz de cavaleiro de Rinaldo Grimaldi, o atual capitão da Guarda Real, e protegido de Lord Ivanhoe, lenda máxima entre cavaleiros de guerra. Como se não bastasse, ele ainda havia se tornado um homem capaz de manter os laços com seu amor de infância.
João Hanson já havia sofrido mais em 2 décadas de vida do que homens 30 anos mais velhos do que ele, e, mesmo assim, como quando viu o sorriso de Ariane Naren, ele se considerava um privilegiado. Um privilegiado sobrevivente. Mas um privilegiado, ainda assim. Você sabe quantas horas eu cavalguei ontem? Resmungou ele para Ariane, deitado de bruços sem camisa em uma esteira e com apenas um dos olhos abertos para ela. A minha patrulha durou o dia todo. Ora essa, eu nunca vi cavaleiro reclamar de cavalgar. Resmungou Ariane. Não era você o senhor, olha como eu quero ser um cavaleiro prodígio, ninguém vai me impedir, e agora vai ficar reclamando de algumas horinhas em cima de cavalo? Daqui a pouco é o quê? Ai, você tem ideia de como essa armadura é pesada? Você devia ter vergonha, João Hanson. João abriu o olho que faltava, olhou para o teto e riu, ainda absorto no efeito Ariane Naren. Você continua a mesma boca grande, né? Disse ele. E você virou um velho. Um velho reclamão. João suspirou e se ergueu. No pescoço o cordão de compromisso com um pedaço da árvore deles, quase idêntico ao que ela também usava no dela. Você está mesmo animada de entrar naquela coisa? Perguntou ele. Quero dizer, ninguém no mundo usou aquilo antes. Pode ser que liguem e aquilo, sei lá, exploda, ou caia dos trilhos. E você quer o quê, cabeçudo? Viver para sempre? Você de vez em quando ao menos presta atenção nas coisas que diz? Perguntou ele, se levantando. Você está animada para arriscar a vida em uma coisa que ninguém sabe ainda no que vai dar. Até mesmo esse nome que estão dando, e trem. Sei lá, é estranho. Mas aí é que está a graça. Se ninguém usou antes, você não consegue ver o quanto isso faz a gente especial de estar lá? As pessoas no futuro vão dizer, no dia em que inauguraram o primeiro trem de Nova Eter, Ariane Naren estava lá. Ah, verdade. É exatamente assim que vai estar nos livros da realeza. Velho, reclamão, cabeçudo. Gritou ela do segundo cômodo da casa. Ele estava longe de ser um velho, pelo contrário. João Hanson estava com 20 anos de idade, e, voltando naquela questão sobre o passar do tempo, eu sei o quanto isso deve ser assustador para você. O cabelo cheio agora estava mais curto, ou afinal, ele era um cavaleiro. A barba cresceu e estava longe de ser grossa, mas ele deixou uma versão curta no rosto mesmo assim para aumentar o respeito. A altura não mudará muito em relação à dos 16 anos, na verdade. Se mudará alguma coisa, nem parecia a princípio. O rosto apresentava maxilares mais marcados na face, alguns cravos e cortes em cicatrização. O corpo ganhou um pouco mais de pelos e de músculos, embora ele desejasse que tivesse ganhado ainda mais de ambos. Nas costas, as mesmas tatuagens deixadas por uma fada que lhe exigiu um pacto, quando outra fada caída lhe deixou aleijado em uma floresta, abandonado à própria sorte. A cruz lhe descendo pela espinha e se ampliando pelas espátulas com as iniciais de seus 3 pilares, Vigor Hanson, Maria Hanson e Ariane Naren. Ele e Ariane passaram a morar em um casebre de 2 cômodos em Lenho, um bairro de Andriane destinado a cavaleiros reais e lenhadores pelo Grande Passo. Cavaleiros como ele. Lenhadores como seu pai. Você acha que ele vem? Perguntou Ariane, retornando ao cômodo. Ao menos dessa vez? João sabia de quem ela falava. Ele. O nome quase proibido. Axel Branford. O príncipe da plebe. O campeão de Arzalum. O homem que quebrou o coração de sua irmã. Não, e definiu João, como se a decisão dependesse dele. E nem sei se um dia ele virá novamente. É claro que ele voltará a Andriane. Resmungou Ariane, como se também só dependesse dela. Quero dizer, ele tem que voltar, né? Ele não vai simplesmente abandonar o reino, certo? Ariane, ele já fez isso. Há 5 anos. Não é verdade. Você sabe que ele estava cumprindo um papel na guerra. Uma guerra que já acabou há 5 anos. Ariane suspirou. Não ter argumentos em relação àquilo a irritava, assim como a irritava que a amiga e cunhada Maria Hanson não tivesse notícias em relação àquilo. Talvez ele tenha tido mais obrigações, e sugeriu ela. Talvez ele tenha tido mais escolhas, e sugeriu ele. Era difícil calar Ariane. Mas João Hanson conseguia. Ah, que se dane. Disse ela. O que importa é o que os livros de história vão falar de mim no dia de hoje. Eles vão escrever sobre o dia em que Ariane Naren roubou a cena na inauguração do primeiro trem do mundo, enquanto o cavaleiro João Hanson reclamava de andar a cavalo. Era difícil fazer sorrir João. Mas Ariane Naren conseguia. Capítulo 5.
Apenas a energia necessária para deslocar a carruagem de aço nesse modo de transporte que está sendo chamado trem é algo inacreditável. Nós tivemos o esforço de trabalhadores das mais diversas áreas de Arsalum reforçando a construção idealizada por gnomos do Oriente. A sala da Escola Real do Saber estava cheia, mais do que jamais esteve antes, repleta de adolescentes, e de pais de adolescentes. Era uma aula especial, dedicada a um dia especial, ministrada por uma pessoa especial. À frente da turma a professora da Escola Real do Saber, Maria Hanson. O tempo havia feito bem para ela, tanto para curar feridas internas quanto para acentuar a beleza externa. A pele branca se mostrava mais brilhosa, os cabelos pretos, presos em 3 fitas, estavam mais longos, e o vestido azul marinho de renda de manga longa, cinto de corda e abotoadura dourada, e reforçava a silhueta. No dedo, ainda o anel de lenhador dado pelo irmão, representando a metade de uma alma gêmea. O tom de voz, que sempre se mostrou seguro, estava ainda mais firme. Sabe, não era que Maria Hanson não fosse bonita anteriormente, nem tão segura de si, na verdade simplesmente ela parecia ter se dado conta de sua beleza e de sua inteligência. Aos 23 anos, Maria era uma lenda em Andriane. A aluna que virou professora. A vítima que se tornou caçadora. A menina que sobreviveu à arapuca da Casa de Doces, a plebeia que conquistou o coração de Axel Branford, representando os contos de fadas, e viu seu coração despedaçado ao vê-lo seguir para uma noiva prometida, representando a vida real. E como é o nome daquela construção em Denins? Perguntou uma das meninas. Estão dizendo que é enorme, cheia de cercas e espécies de fios brilhantes, na forma de uma e colmeia, e definiu Maria Hanson. É assim que estão chamando as construções. Colmeias. Engenheiros comandados por Rumpelstiltskin criaram aquilo com o intuito de expandir os estudos iniciados no Oriente sobre a magia vermelha. Eles possuem mesmo um negócio daqueles por lá? Dizem eles que sim, e respondeu Maria. O rei Anísio Branford confirma que voou até o continente de Ofir e viu com os próprios olhos o que eles chamaram de parque etérico. Aquelas informações soavam fascinantes para Maria Hanson tanto quanto soavam assustadoras. O que seria um parque etérico? Uma união de colmeias de Etherpunk. As pessoas cochicharam sobre como apenas imaginavam aquilo. Bem, se alguém da realeza diz, então deve ser verdade. Algumas vezes sim, e acrescentou Maria, como se aquilo fosse estúpido. Mas nem sempre. Ninguém quis continuar aquela conversa. Quando escuto essa professora dizer coisas assim, eu tenho a certeza de que ela aprendeu tudo o que precisava. A voz adentrou o lugar antes que seu dono. O tom era sábio, como a figura do dono. O corpo esguio vestia um traje completamente negro, composto de camisa e calça de lã, cinto com fivela dourada na forma de uma nuvem, e um sobretudo leve com as mangas dobradas na altura do antebraço. Nos pés, um par de botas que lhe subia até os joelhos. No pescoço, um colar de ouro com o símbolo de uma espada de fogo cruzando um escudo com a cruz de Merlin abaixo de um dragão de éter. Completando os ornamentos, um monóculo característico à frente de um dos olhos, e uma novidade, uma bengala com a cabeça de um lobo esculpida no topo. A idade transparecia nas marcas do rosto e nos cabelos e cavanhaque grisalhos, em contraste com sua energia. Todo esse conjunto dava forma a uma das figuras mais respeitadas de Arsalum. O antigo professor da Escola Real do Saber. O antigo conselheiro real do Grande Passo. O atual líder do grupo militar conhecido como Caçadores de Bruxas. Professor Sabino. Reagiu Maria como se fosse aluna, não a atual professora. Não fazia ideia de que nos faria uma surpresa no dia de hoje. Os alunos olhavam para Sabino como soldados olhariam para seu general, o que é uma metáfora curiosa, já que soldados também olhavam para Sabino, e de uma forma diferente daqueles alunos. É por isso que chamam surpresa, e disse ele, sempre espremendo uma sensação de ironia mesmo na seriedade. Mas nem mesmo eu sabia que viria até aqui, o que é a melhor das surpresas. Existe alguém aqui nesse recinto que não saiba quem é esse senhor? Perguntou Maria Hanson à sua classe. De volta, recebeu apenas sorrisos. Se alguém esteve fora de Andriane nas últimas décadas, esse homem é Sabino von Fígaro, antigo professor dessa escola, militar condecorado de Arsalum, meu amigo pessoal e meu eterno mestre. Normalmente Sabino diria uma resposta afiada logo em seguida, sem titubeio. Mas, por alguns segundos, ele travou. Não era fácil ver isso acontecer, o que fazia do momento, marcante, e fazia as pessoas se sentirem importantes de presenciar situações assim. Aquelas frases finais, dotadas de tamanha sinceridade, travaram por um momento na garganta daquele senhor qualquer seriedade moldurada em ironia que ele pudesse pensar. E a falta da resposta imediata dizia imediatamente o quanto aquele senhor admirava a menina. E se orgulhava de poder admirar aquela menina.
De todos os títulos citados, os referentes à sua afeição me são os mais importantes, disse, não soando como ele próprio. Os sorrisos na classe continuaram. O de Maria Hanson, o maior deles. Mas acho que a questão aqui hoje deveria ser: existe alguém nesse recinto que não saiba quem é esta senhorita? As pessoas riram, achando que Sabino estava apenas fazendo graça. É meio difícil não saber quem ela é, né? Disse Karen Penwood, uma das alunas mais jovens, de apenas 7 anos, filha de Kenny Penwood, antiga colega de classe de Maria ali presente, e que hoje se revelava uma mãe dedicada. Ela é a professora. Se você não se lembrar de Kenny Penwood, acho que posso ajudar. Foi ela a menina capaz de abrir a camisa e mostrar o busto para centenas de pessoas ao tentar chamar a atenção de Axel Branford em uma execução pública em plena praça central. Fulton, o idiota, era apaixonado por ela. Mas, no fim, ela escolheu Andrews Darin, um dos irmãos gêmeos amigos de infância de João Hanson, e que também estava presente naquela aula. A filha, porém, não era de Andrews, mas de um homem mais velho e casado, que se mudou com sua outra família sem avisar Kenny para onde. Ainda assim, a vida a aproximou de Andrews novamente, que as tomou como família. Perspicaz, pequena Penwood. Muito perspicaz. Esse era Sabino, o único homem em Andriane a utilizar essa palavra e tão bem. Mas preciso lhe corrigir em uma coisa: a fama da senhorita Hanson também se espalha pelo grande passo. Maria franziu as sobrancelhas, sem saber aonde aquilo iria chegar. E o título de atual professora dessa escola se encerra hoje nesse dia já histórico para Arzalum. Maria franziu as sobrancelhas um pouco mais. Por que Maria Hanson nesse momento está sendo convocada para trabalhar para a família real? Não havia qualquer traço de ironia na voz dele, apenas seriedade. E isso soava para Maria Hanson mais fascinante e assustador do que qualquer conversa envolvendo parques etéricos e serpentes de aço. Capítulo 6. O final dos trilhos e o início da arruaça se localizavam em uma das áreas próximas do cais. 2 barras de metal paralelas se estendiam pelo solo ao longo de parte da costa de Andriane, evitando cruzar a cidade pelo meio. Os trilhos metálicos se prendiam em suportes de madeira, reforçados por rocha triturada, e a opção pelas bordas facilitava as obras e minimizava o caos urbano. Pela cidade, alguns termos jamais utilizados antes corriam na boca da população. A serpente de aço que transportaria as pessoas era um trem, o local de onde ela partiria era uma estação, os homens treinados pelos gnomos para conduzi-lo eram os maquinistas. E assim a coisa corria. Falava-se sobre o quão veloz uma máquina daquelas poderia ser, o quanto de pessoas poderia alocar, o quanto de dinheiro teria sido utilizado para a sua existência. As pessoas se aglomeravam com a mesma excitação com que um dia se aglomeraram na arena de vidro para ver Axel Branford se tornar o campeão do mundo diante dos líderes de outras nações. O sentimento patriótico e o conceito de superioridade de Arzalum perante os outros reinos se estampava nos sorrisos, no agito, no clamor. Não era uma questão de aquele povo estar vendo o início de mais uma revolução tecnológica, mas de novamente estar vivenciando a sensação de conferir a história ser feita em suas terras. Mesmo sem ideia do esforço para o feito. Apesar de boa parte do orçamento da obra ter vindo dos impostos reais, e, por isso, ter sido pago pela própria população, a primeira viagem de trem de Nova Eter, e ainda me é tão singular dizer esse termo, seria apenas para convidados, e então, a partir dela, qualquer pessoa poderia comprar um assento por 30 moedas de princesa ou equivalentes. Se o preço valeria era uma incógnita, ao menos o deslumbre já não tinha preço. A chamada estação de trem impressionava. Ao lado do vão dos trilhos erguiam-se estruturas de formato abobado, lembrando um túnel semicircular de telhas e metal. Na parte interior da estrutura, alguns degraus ao redor de pilastras levavam a um segundo andar, onde pessoas também poderiam observar o trem e acenar para os que partiam. Falando em observar o veículo, a máquina era dividida em 2 partes. A primeira menor que a outra e com o formato que teria um elmo medieval fechado se ele fosse de repente agigantado e esticado para a frente. Essa parte era chamada de locomotiva. Já a segunda se mostrava uma carruagem infinita de 200 metros de comprimento, com mesas, cadeiras e sofás acolchoados e cabines privativas, chamadas de vagões. O desenho final dessa união era um monstro de metal polido e decorado com desenhos retorcidos, sustentado por pranchas em cima de vias metálicas. A carroceria havia sido pintada com as cores preto e púrpura, as preferidas do sultão Badrobadour, um detalhe negociável e que relembrava ao Ocidente o que a aliança com o Oriente poderia lhe render. De fora, ambas pareciam uma única forma, já por dentro o acesso à locomotiva era restrito por guardas reais. Outro detalhe curioso, ao contrário dos navios, não havia chaminés em nenhum ponto, ou logo, ninguém fazia ideia realmente de como aquilo iria se movimentar sem vapor, o que estimulava a imaginação. Soldados arzalinos iam delimitando espaços em meio à população que se esmagava na estação, abrindo caminho para os primeiros passageiros.
Era curioso que os nobres ou convidados eram saudados com aplausos, como se fossem pessoas especiais simplesmente por estarem diante de uma situação especial. Pais, mães e crianças passavam pelo corredor improvisado acenando e recebendo acenos de volta, tão bem vestidos que mais pareciam prestes a assistir a uma ópera do Majestade, sendo recebidos na entrada por Rumpelstiltskin, o gênio por detrás daquilo, ao lado de seus engenheiros gnomos. E, a cada nova carruagem que parava próxima à estação, os olhos corriam à espera da família real. Ou ao menos de uma parte dela. Afinal, no fundo, boa parte da excitação daquele povo vinha do fato de aquilo lhes parecer uma oportunidade de eles finalmente reverem Axel Branford. Foi diante dessa sensação e dessa expectativa que a carruagem da família real de Arzalum estacionou próximo ao cais. As portas se abriram. E seus integrantes desceram. Capítulo 7. Como assim, trabalhar para a família real, professor? Quis saber Maria Hanson. E por que nós estamos numa carruagem? E para onde estamos indo? Sabino von Fígaro mantinha os olhos fixos nela, sem responder, apenas com um sorriso que nunca virava um riso. Quando entendeu que ele não iria responder até ela se acalmar, Maria Hanson por um momento, afogada na própria ansiedade, se sentiu Ariane Narin. É realmente admirável que consiga antecipar as perguntas que formam o todo, senhorita Hanson. Mas qual o mantra a ser utilizado aqui? Maria suspirou. Não importa quantas perguntas sejam. Sabino não aproveitou a pausa para complementar, apenas esperou que ela própria concluísse. Como na época da Escola Real do Saber. Faça uma de cada vez, disse ela. Ele balançou a cabeça, satisfeito com a resposta. Sabe, e iniciou ele. Eu sei que você pensa que eu comecei a lhe preparar para esse cargo apenas no dia em que nossos caminhos se cruzaram quando Jamil Coração de Crocodilo invadiu o porto de Andriane. Eu sei que você deve achar que nosso encontro em meio ao caos do centro da cidade foi acidental, e que eu a tomei como minha pupila por mero acaso, e mais, professor, na verdade foi exatamente assim, e reafirmou ela. João e eu iniciamos uma investigação por conta própria, sem ideia do que estávamos fazendo. Foi um acidente cruzar a nossa investigação com a do senhor. Quero dizer, nós éramos crianças brincando de detetive perto de uma pessoa tão experiente quanto um conselheiro real, mas foi um golpe de sorte ter estado lá na mesma hora que o senhor chegou na casa dos Basbaum. Um golpe de sorte que agradeço, mas, ainda assim, um golpe de sorte. Eu posso afirmar que você está certa na parte de comparação entre as investigações, mas errada em todo o resto. Ela novamente suspirou. Anos haviam se passado, uma relação de família se estabelecido, e, mesmo assim, ela nunca sabia direito quando estava sendo ofendida ou elogiada por aquele senhor. Eu não treinei você a partir daquele dia, Maria Hanson. Eu treinei você desde o dia em que pisou na Escola Real do Saber. Maria franziu as sobrancelhas novamente e deixou a boca abrir, travando a expressão. A voz que não saía fazia diversas perguntas no silêncio, sem se importar que fossem uma de cada vez. Sabe quantas pessoas teriam sobrevivido ao que você sobreviveu? Perguntou Sabino. Uma maga negra recém-iniciada já seria um feito a se admirar, mas, e uma bruxa canibal, capaz de se ocultar de caçadores de bruxas? Isso é raro. Professor, eu não sei o que, e você enganou uma bruxa experiente e atacou dentro de um caldeirão fervendo. Se um soldado real tivesse feito isso, ele seria promovido com honras. Com certeza. Para uma tropa de cavaleiros vermelhos. E, depois do acontecido, você e João Hanson tiveram de prestar depoimentos à Guarda Real. Você se lembra disso? Eu lembro. As pessoas achavam que meu pai pudesse ter nos abandonado para morrer na floresta, e foi preciso que contássemos o que realmente aconteceu. Sim, foi preciso. O tom da voz dele era sombrio. Sabe, se o caso fosse comprovado como de negligência paterna, se Igor Hanson tivesse mesmo abandonado vocês para a morte no meio de uma floresta e não houvesse bruxas, tudo teria continuado apenas com a Guarda Real. Mas, no momento em que bruxas entraram na narrativa, quem você acha que eles foram consultar? O coração de Maria mudou de ritmo sem que ela soubesse dizer exatamente o porquê. Professor, você não faz ideia do caos que a Casa de Doces causou no Grande Passo. O rei Primo Branford me perguntou se bruxas estavam de volta, se ele havia falhado, se os caçadores deveriam voltar, e o que o senhor respondeu? Perguntou ela sem segurança, indecisa mesmo sobre se podia fazer aquele tipo de pergunta. Eu respondi que não, e admitiu Sabino, como se aquilo pesasse diretamente em seus ombros. Eu fui a favor de que ele não alardeasse Arzalum, ao menos antes de tentar caçar aquelas ameaças recentes ainda na surdina. Eu fui a favor de que ele desviasse a atenção da população, enquanto as buscas aconteciam. Eu fui a favor de uma decisão da qual me arrependo todos os dias. A expressão em choque de Maria continuava.
Era raro, bastante raro, ver Sabino von Fígaro demonstrar fraqueza, demonstrar arrependimento e, principalmente, admitir ter errado. Ele criou majestade depois daquilo. E, quando a ameaça apareceu, quando a aliança macabra entre Jamil Coração de Crocodilo e a bruxa Babau se revelou, os caçadores de bruxas não estavam lá. Nem para prevê-la, nem para impedi-la. O velho senhor interrompeu a narrativa e apertou os lábios, passando a mão nos poucos cabelos brancos na lateral da cabeça. Eu sei que para você que cresceu com o primo já rei, é difícil enxergar isso, mas, e antes disso tudo, de toda loucura, e ele era apenas um filho de moleiro querendo fazer o melhor pro seu povo, entende? Ele se tornou a figura de um herói para os homens de paz, e se tornou a figura de um general para os homens de guerra. Mas, para mim que sou um homem de ambos, primo Branford era, antes de tudo, meu amigo, entende? Os olhos de Sabino von Fígaro brilharam uma luz diferente e Maria Hanson não conseguiu acreditar de imediato que eram princípios de lágrimas. Não com aquele homem. E por isso, desde aquele dia, ao longo de todos os dias eu me pergunto, e se eu tivesse agido antes, e se tivesse dado outros conselhos, e ele ainda estaria aqui? Houve uma pausa, que calou o som do mundo. E Maria Hanson viu Sabino von Fígaro chorar. Foi rápido. Tão rápido que ele logo em seguida retirou os óculos de lentes finas do meio do nariz e enxugou os olhos, mas, independentemente, aquele foi o momento mais frágil que ela já havia visto daquele senhor. O momento mais humano. E, para Maria Hanson, foi um privilégio ele se permitir se mostrar daquela forma para ela, ao menos uma vez. Não foi sua culpa, já afirmou Maria, com a firmeza que ele costumava dizer quando ela se mostrava frágil. Se você for culpado por isso, eu também teria de ser culpada por ter fugido sem matar Babau na casa de doces. Ou Axel deveria ser culpado por ter ido atrás de Anísio, e não ter estado aqui. Ou Anísio deveria ser culpado por ter feito Axel ir atrás dele, e também não ter estado aqui. Ou o clérigo Tamasa deveria ser culpado por não descobrir que uma maga negra agia bem debaixo de seu templo. Ou a guarda real deveria ser culpada por não ter vasculhado a Catedral da Sagrada Criação por completo. Sabino novamente mantinha os olhos fixos nela, mas sem ameaças de risos ou sorrisos. Apenas uma atenção rara, que ele dedicava apenas às pessoas que respeitavam o conhecimento, e essas eram raras. E você tem razão, e continuou Maria. Quando a ameaça apareceu, os caçadores de bruxas não estavam lá. Mas nós estávamos. Eu, você e João estávamos. E nós fizemos a nossa parte. Fizemos um papel que não pedimos, diante de uma situação em que não tínhamos nos colocado. E isso já foi mais do que milhares fizeram, foi mais do que milhares ainda fazem. Milhares de pessoas que foram poupadas por não terem pelo que se culpar. Sabino engoliu em seco. Os olhos dele brilharam de novo, dessa vez refletindo certo orgulho. A satisfação que um pai sentia quando percebia que uma filha havia crescido e se tornado uma pessoa ainda melhor do que ele poderia imaginar. Maria Hanson, e disse ele, de repente, como se não fosse o nome dela, mas de outra pessoa que não estivesse ali. Eu nunca esqueci esse nome, Maria Hanson. O tempo passou, eu me aposentei do meu compromisso militar e assumi meu compromisso civil como professor da Escola Real do Saber. E a vida seguiu. Sem surpresas, sem bruxas. Até que um dia, anos depois, aquela menina da casa de doces entrou na minha sala de aula, e eu soube que aquilo não era um acaso. Eu soube que ali me tinha sido dado o que eu sempre havia pedido. O coração de Maria continuava acelerado com receio da responsabilidade que viria com o final daquela revelação. Porque ali eu soube que a vida tinha escolhido minha discípula. Foi a vez dos olhos de Maria Hanson brilharem o princípio de lágrimas, que não demoraram a cair. Capítulo 8. Está vendo ele? Está conseguindo ver? Perguntou Ariane, de pé em um banco dentro do trem feito para as pessoas sentarem, observando uma janela. Eu não sei, tá cheio de gente ainda, comentou João, também tentando enxergar, mas sentado. Só que eles estão vindo. A aproximação da família real era possível de ser acompanhada do lado de dentro pela algazarra do lado de fora. Anteriormente, João e Ariane haviam passado pelo corredor em direção ao vagão como celebridades. Ambos eram conhecidos cada qual por sua própria história, e, mais ainda, por suas lendas, que não paravam de aumentar. João continuava a se sentir desajeitado em situações como aquela, acenando constrangido para as pessoas, ainda sem saber exatamente por que elas o consideravam especial. Já Ariane passava acenando como uma estrela de um palco de teatro, sabendo bem por que as pessoas deveriam considerá-la assim. Por dentro esse lugar é bem maior do que parece lá de fora, né? Disse ela. De fato o interior do vagão assustava. O compartimento de metal alongado inicialmente instigava pelo efeito da visão contínua, como se a repartição não tivesse fim.
Além disso, todos os cantos eram decorados, fosse com quadros pintados a óleo, representando eventos históricos, fosse por lustres com bolas de vidro onde normalmente haveria candelabros com velas. Os assentos variavam entre os bancos paralelos à lateral, onde Ariane se colocava de pé, e as cadeiras de mesas ao fundo preparadas para servir jantares. Como opção alternativa havia cabines improvisadas com 2 bancos perpendiculares à lateral do trem e colocados um de frente para o outro, como uma boa opção para famílias ou amigos viajando juntos. Além da visão, outros sentidos eram estimulados. Incensos de mirra deixavam no ar um odor agridoce e, ao menos durante aquele período de espera, um bardo tocava um banjo enquanto interagia com os recém-chegados. Esses pequenos detalhes imersivos eram tão bem planejados que nós poderíamos passar muito mais tempo aqui listando detalhes do tipo. Mas o som de tumulto invadiu o interior do trem. E a família real entrou. Primeiro surgiu Branca Coração de Neve. Escoltada por soldados, a rainha usava um vestido longo prateado com um casaco de lã por cima, embora não estivesse frio o suficiente. Esse detalhe, aliás, não era importante, afinal, se a rainha de Arsalum tinha resolvido ir àquela inauguração com um casaco de lã em um dia de temperatura razoável, isso se tornaria a partir daquele dia uma referência de moda local. Os cabelos escuros se mostravam presos em pequenas tiras. Brincos perolados brilhavam ao lado do rosto de pele pálida e face maquiada. Anéis de diferentes tamanhos lhe ocupavam todos os dedos. Na testa não se prendia sua coroa oficial, mas uma tiara de ouro cravejada de rubis fazia o papel de relembrar quem era aquela mulher. Atrás dela, surgiu Anísio Branford. Usava uma túnica vinho em ninho de mangas compridas reforçada por um colete de lã, cinto e uma calça escura que ia até o tornozelo, presa no quadril por cordões. Meias longas e um calçado de couro que lhe subia pelas canelas completavam o visual. Também exibia anéis em grande parte dos dedos e uma tiara masculina ao redor da testa, bem como uma capa com as cores de Arsalum. Atrás dele, mais alguns soldados completavam a escolta do Rei dos Reis liderados pelo atual capitão da Guarda Real, Rinaldo Grimaldi. A figura do rei e da rainha sempre causava impacto, ou afinal, eram muitas histórias. Histórias de tragédias, de guerras, de conquistas, de magia. Eles representavam uma família que trazia sangue feérico, que havia desafiado Bruja, que havia vencido uma guerra contra o ditador de Minotaurus. Então, após a passagem, a expectativa. É agora, e disse Ariane, antes que seu coração parasse, o tempo andasse devagar e o mundo perdesse o som. Nada. Inércia. Ansiedade. Coração acelerado à espera do próximo integrante da família real a entrar no trem. Tudo até o suspiro, ao perceber que o mundo havia retomado ao normal. E Axel Branford não estava lá. Eu te disse, e reafirmou João. Você devia me escutar mais. Ariane olhou para baixo, apertando os lábios. João desejou que, estivesse onde estivesse, Axel Branford tropeçasse naquele momento e desse com a cara no solo. Ei, e chamou ele. Não fica assim. Eu sei. Eu sei que você estava certo, e respondeu ela. É que, e uma parte de mim queria que você estivesse errado, entende? Não por mim. Quero dizer, não só por mim. João passou o braço ao redor dela. Ela deitou a cabeça no ombro dele, observando o anel em seu próprio dedo. Eu entendo, e disse ele. Mais do que qualquer outra pessoa, eu entendo. Mas quer saber? Ela simplesmente não precisa dele. Ela é quem ela é porque já é completa. Ela já é perfeita. E pode ser quem ou o que quiser na vida dela, porque ninguém chega aos pés dela. Nem mesmo um nobre herdeiro. Nem mesmo um príncipe. Nem mesmo um rei. Ariane sorriu com os lábios unidos e os olhos apertados. E admitiu ela. Ela é perfeita como é. Assim como você. Ele desviou o olhar, sem deixar que a intimidade lhe tirasse o acanhamento mesmo depois de tanto tempo. Eu não chego aos pés da minha irmã, e confessou João Hanson. Eu apenas posso me espelhar nela. Você tá brincando, né? Sério, os seus pais deveriam ser obrigados a passar o dia gerando outros Hanson por aí. Tornaria Nova Ether bem melhor. Já pensou? Se 2 já dão trabalho, imagine 3 irmãos Hanson andando por aí. Seria marcante, e disse Ariane. Vocês poderiam formar uma banda. João riu. Era a única opção. De onde você tira essas ideias loucas? Perguntou, com a consciência de que nem ela teria a resposta. Eles se calaram por um momento, se perdendo nos olhos um do outro. Até que João inspirou fundo, tomando coragem para dizer em voz alta o que havia passado em sua cabeça.
Sabe, e pensando sobre isso que você falou, e é mesmo uma pena que, infelizmente, o meu pai não está mais por aqui, e não poderia gerar outro Hanson. Ariane apertou os lábios, como se aquele fosse um momento nostálgico. Ela iria consolá-lo. Antes disso, contudo, sua expressão se modificou quando João enfim completou dizendo: contudo, eu ainda estou. A boca de Ariane abriu. Os olhos não piscaram. E eu posso. O rosto dela permaneceu em choque, sem a certeza de que havia recebido a proposta mais extasiante ou a mais assustadora de sua vida. Capítulo 9. Então é essa a sua casa, professor? Perguntou Maria Hanson, observando o casebre pela primeira vez. O tom da voz dela não deixava claro se ela estava surpresa ou decepcionada. O lugar de um único cômodo já seria considerado apertado e vazio, lotado de prateleiras, livros, carpetes, estantes e candelabros, e então, se tornava quase claustrofóbico. Em um dos cantos restava uma poltrona com um descanso para as pernas, o único móvel para uma pessoa se sentar naquele ambiente. Bem diferente do que esperaria de um antigo conselheiro real, não é? Não, não, e embaraçou-se Maria. Eu só estou surpresa de estar aqui. Sabino fez sinal para que ela explorasse o lugar. A primeira coisa que ela notava era a limpeza. Apesar de poder ver 6 estantes com livros antigos, não havia teias de aranha, não havia nenhuma madeira detonada por cupins, não se sentia nenhum cheiro de mofo. Maria conseguia perceber em pouco tempo que Sabino von Fígaro não era apenas um homem metódico, mas também um tanto obsessivo com limpeza e organização. Eu sei, foge ao meu controle, já acrescentou ele, como se pudesse ouvir os pensamentos dela. Ou deduzi-los. É como se fosse uma compulsão, entende? Determinados hábitos que criam em mim uma espécie de sensação de segurança. Como assim, professor? É difícil explicar a alguém que não divida essa sensação igualmente, e até hoje eu encontrei apenas uma pessoa que se comportasse de maneira parecida, já acrescentou ele rapidamente, como um parêntese. Mas é como se, em minha mente, acreditasse que algo ruim aconteceria se eu não realizasse meus hábitos de organização e higiene diariamente. É compreensível isso para você? Como uma superstição? Indagou ela. Não, e resmungou ele. Superstições envolvem fé, o que é completamente distinto. Meu caso seria considerado algo mais científico ou biológico do que uma crença sem questionamento. Como isso poderia ser científico, professor? Você diz que algumas pessoas como o senhor poderiam simplesmente nascer assim, com um determinado fanatismo por alguma coisa? Talvez, concordou ele. Ou talvez exista algum gatilho na infância da pessoa que desperte nela essa necessidade por ilusões de segurança. Algum fator que em determinado momento possa vir à tona e desencadear algo dentro dela. Maria ponderou um momento sobre aquilo. Como aconteceu com João? Sabino aqueceu, sem que ela precisasse explicar. Após o incidente na casa de doces, o nariz de João Hanson passou a sangrar quando ele estava próximo de situações que envolvem magia negra, algo deduzido e revelado pela primeira vez pelo próprio Sabino aos 2 irmãos durante a invasão de Jamil Coração de Crocodilo em Andriane. De uma maneira completamente diferente do meu caso, mas, sim, esse é o espírito. Maria voltou a observar os livros, dessa vez notando os títulos. Encontrou livros envolvendo histórias de bruxaria, contos de Arzalum, manuais militares, poesias, ocultismo, estudos de filosofia, contos de detetive, capa e espada, e até mesmo uma fileira escondida de livros de "E isso são romances femininos, professor?" Perguntou Maria, com um sorriso aberto. Sabino manteve a compostura, como se nada demais estivesse ocorrendo por ali. Defina romances ou femininos, senhorita Hanson. Livros normalmente com histórias de amor repletas de idas e vindas para um casal ficar junto, que as mulheres não veem problema em debater, enquanto os homens se envergonham de assumir publicamente que leem. Sabino ficou calado por um momento, e olhou para o outro lado. Sim, são romances femininos, e disse rapidamente, como se dissesse nas entrelinhas, "Vi nós nunca mais falaremos sobre isso." Maria gargalhou, como há tempos não fazia. Uma risada diferente. Uma risada que costumava dividir apenas com Igor Hanson, seu falecido pai. E, em meio a tantos livros, onde o senhor dorme, professor? Foi a vez de Sabino rir. No único assento disponível nessa sala, ora essa, e verdade? Não me parece muito confortável. Por que não testa? Surpresa pela autorização, Maria Hanson se sentou na poltrona de Sabino von Fígaro. A cadeira estofada era macia, bem mais suave do que parecia a princípio, e inclinada um pouco para trás. Os braços eram grossos e havia uma almofada para apoiar a região lombar e outra para apoiar o pescoço. É realmente confortável, já assumiu ela. Eu poderia. Sabino fez um gesto para que ela seguisse em frente.
Com o receio de alguém que estivesse cometendo uma infração, Maria esticou as pernas no apoio para os pés, ajeitou a cabeça, cruzou as mãos sobre a barriga e relaxou. E aconchegante. Eu sei, e disse ele, enquanto apanhava uma chaleira e 2 copos de vidro. Maria fechou os olhos, sentindo-se cada vez mais como se não estivesse na casa de um estranho. Professor, você acredita em algo? Defina melhor, senhorita Hanson, pediu ele, colocando chá nos copos. Você disse antes que o seu comportamento não tem nada a ver com fé. Mas, e você acredita em alguma coisa acima da ciência? Você quer dizer que fé está acima da ciência? Não, e disse ela, abrindo os olhos e percebendo que ele se aproximava com os 2 copos. Não dessa maneira. Eu quero dizer, e excluindo a ciência, você acredita em algo que possa ser acima do estudo racional? Maria apanhou o copo de vidro. Eles brindaram e Sabino se apoiou em uma das estantes, transformando uma das partes baixas em um assento. Sabe, ao longo da minha vida, eu vi coisas que seriam consideradas inacreditáveis. Eu vi fadas abençoarem pessoas tanto quanto vi fadas caídas amaldiçoarem pessoas. Eu vi uma carta que uma maga negra, a mesma que você arremessou em um caldeirão, que se materializou na frente de um rei a caminho da loucura. Eu vi uma águia-dragão voar. Eu vi um clérigo utilizar uma pedra da criação para materializar o próprio pensamento. E na teoria, para a maioria das pessoas, isso seria além do racional, você compreende? Mas, para mim, se nós vivemos em um mundo de éter, tudo isso está em uma área separada por uma linha traçada entre a fé e a ciência, que eu me dedico a estudar e entender. Maria mal piscava. Então a questão não é que eu acredite ou não, a questão apenas é que eu não nego. E isso faz toda a diferença. Porque esse tipo de postura me impede tanto da convicção cega como da arrogância científica. O senhor disse que realiza esses rituais de limpeza porque eles lhe passam uma falsa sensação de segurança. Isso não é uma convicção cega? Não, porque eu tenho consciência de que isso é uma bobagem. Mas essa é a maneira racional que eu encontrei de manter em controle os meus gatilhos. Então se eles funcionam, por que negá-los? Maria bebeu um gole do chá, com o olhar desfocado em seus próprios pensamentos. É uma maneira fascinante de pensar, e afirmou ela. Mas, ainda assim, não existe nada que você considere acima? Nada que seja acima do semidivino? Algo que prove a existência do tão distante divino? Sabino von Fígaro deu a si próprio um momento para refletir sobre aquilo. Então de repente tossiu de maneira agressiva, sem controle. Maria se preparou para socorrê-lo, mas ele se afastou e fez sinal para que ela não se aproximasse. Não se preocupe, não é nada com que você deva se preocupar. Maria estranhou aquele comentário. Eu lhe falei sobre situações extremas que presenciei e disse ele, desviando a conversa. Em todos esses anos, contudo, você sabe qual delas me foi a mais surpreendente? Não faço ideia. O dia em que nós vimos Babal matar João Hanson. Maria travou com a resposta. Nós estávamos lá, e continuou ele, com os olhos fixos nos dela. Nós vimos o garoto agonizar, antes que a rainha terra adentrasse e destruísse a maga negra. E, ainda assim, ver uma fada abdicar da condição humana para se tornar um instrumento de guerra não me foi a coisa mais surpreendente naquele dia. Porque a coisa mais espantosa que eu já vi em todos os meus anos de vida foi a menina Ariane Naren apanhar aquela pedra da criação, negociar com a morte e trazer João Hanson de volta para os braços dela. 2 lágrimas desceram pelo rosto de Maria, sem que ela nem mesmo notasse. Aquela menina não foi treinada para aquilo. Ela não era uma clériga, não era uma sacerdotisa ou uma estudiosa. Na verdade, ela nem mesmo imaginava com que tipo de forças estava mexendo. Ela simplesmente foi lá e fez. Sem dúvidas, sem medo. Revertendo o inevitável, baseada apenas em um sentimento de amor. Mas quando eu digo amor aqui, eu não estou falando do amor que nós pensamos que compreendemos, ou que podemos tentar demonstrar de alguma maneira. Eu estou falando de um sentimento maior do que a vida, entende? Um sentimento capaz de gerar vida, de sacrificar a própria vida. E esse sentimento que aquela menina demonstrou por aquele aprendiz de cavaleiro naquele dia na Catedral da Sagrada Criação, e esse sentimento é maior do que nós, humanos. É maior do que os semideuses que dão vida nova e ter. Esse sentimento nos conecta com o tal divino tão distante de nós. Você compreende? Maria limpou as lágrimas da face, enfim as percebendo. Sim, ela compreendia. Ela até mesmo já havia sentido aquilo por alguém, uma única vez. Uma única e maldita vez. Capítulo 10. Você não está falando sério, né? Perguntou Ariane ainda dentro do trem parado, sentindo falta de ar e tipo, nem um pouco, né? João não quis sorrir, para que ela acreditasse.
Eu brincaria sobre isso? Mais, e você acha que estaria pronto? Mais ainda, acha que eu estaria pronta? Tipo, você quer realmente passar a ter um laço eterno comigo? Ariane, eu ressurgi das cinzas várias vezes na minha vida, e lembrou João. Na casa de doces, no duelo contra o Conde de Ódio, na batalha com os escudeiros pela segurança da rainha. Mas foram dois os momentos da minha vida em que eu voltei da morte. Naquela catedral quando Babal tentou se vingar, e na floresta quando Rastiara me deixou aleijado e entregue à própria sorte. Nas duas vezes, eu voltei por você. Eu voltei para você. A sua inicial está tatuada nas minhas costas, o seu nome está cravado na minha árvore. E você me pergunta se eu quero realmente passar a ter um laço eterno contigo? Esse laço já existiu quando eu vi você pela primeira vez. A menina do chapéu vermelho, cercada por meninos mais velhos que nunca conseguiram te intimidar. Quando eu entro numa batalha, você é meu escudo, porque é o motivo pelo qual eu preciso sobreviver. Você é a pessoa mais espontânea, mais autêntica, mais verdadeira que eu conheço. Porque você nunca foi pela metade, Ariane. Você sempre foi por inteiro. E se isso não é estar pronta, e se isso não é tudo que um ser humano gostaria de ser parte ao vir a esse mundo, então ninguém está pronto. Porque ninguém nesse mundo seria capaz de ser mãe melhor do que você. Ariane tremia. Não era medo, nem excitação, mas algo em alguma região entre esses dois sentimentos e que estava em chamas. Ela queria respirar, falar, gritar, mas o ar era rarefeito. O vagão começou a tremer com o barulho da ignição do motor e do apito, indicando a partida iminente, e ela nem mesmo se importou. Alheia ao momento histórico, Ariane pulou em cima de João Hanson, derrubando-o pelo chão e dominando a atenção de todo o trem. Soldados fizeram menção de ir até os baderneiros, mas, ao reconhecer o casal, a rainha branca sorriu e fez um sinal para que eles não se envolvessem. Eu te amo, e disse ela em cima dele, quando o ar retornou. Eu simplesmente te amo. Os lábios dele se encontraram e eles ali permaneceram, sem se importar com a reação das pessoas ao redor. Sem se importar com qualquer tipo de história que não fosse a deles dois. Por que você nunca foi pela metade, Ariane? Como se fossem o casal mais completo daquele reino. Como se fossem o casal mais amado. Como se fossem o casal que todos nós gostaríamos de ser. Você sempre foi por inteiro. O primeiro trem de Nova Éter partiu, levando com ele uma parte do amor do mundo.